No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de notícias. Apresentação Pedro Notaro e Carlos Arnone. Radar de notícias. Pontualmente 7 horas da manhã. Começa agora mais uma edição do Radar de Notícias pela Rádio Imprensa, FM 102,5 e TV Cantareira, canais 8 e 12 da NET TV. Hoje, terça-feira, 30 de outubro de 2012. Participe, 2451-2121, 2459-2727, 4962-1166. E atenção para as principais manchetes dos principais jornais do Brasil. O Globo Rio de Janeiro destaca o recado das urnas. Norte e Nordeste derrota PT e reanima a oposição. Pelo menos no Norte e Nordeste, né? Folha de São Paulo, onda de mudança marca a eleição nas grandes cidades. O Estado de São Paulo, Haddad, planeja aprovar reforma já no primeiro semestre. O Correio Brasiliense, o dia que Sandy parou Nova York. Sandy o furacão, né? Não a cantora. Impressionante a dimensão desse furacão que atinge a costa leste dos Estados Unidos. Já o Valor Econômico de São Paulo, o plano prevê investimento de 43 bilhões de reais em portos. O Estado de Minas, hora de voltar a trabalhar. Acho que essa manchete é para os políticos e alguns funcionários públicos, né? E o 0 Hora do Rio Grande do Sul, mais roubos de carros e menos homicídios no Rio Grande do Sul. Tá certo. Folha Metropolitana, Jornal Diário em Guarulhos, circula destacando: Almeida garante que aliados terão maior espaço no governo. Mais ainda. Aliados de Carlos Roberto devem migrar para a base de sustentação. Por que será que eu não estou surpreso, Roberto Samuel? Bom dia. Muito bom dia, Pedro. Bom dia a todos. Não, a tendência realmente era essa. Tanto é que na campanha no segundo turno, né, viu pouquíssimos esforços de algumas pessoas. Pode abrir a câmera, por favor. Obrigado. Vamos ao primeiro destaque de Virgílio Rocha. Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Roberto Samuel, ouvintes da Rádio Imprensa e amigos da TV Cantareira. Vamos com a previsão do tempo, né? Ainda está calor, o calor vai permanecer. Muito calor e previsão de mais pancadas de chuva. Nos próximos dias, amanhã também, previsão de sol e calor. Chuva no período da tarde e também à noite. E na quinta-feira a previsão é chuva desde cedo, começando pela manhã. Uma frente fria que está se organizando na região sul se aproxima do estado de São Paulo, mas ainda não tem força para mudar o tempo. Amanhã esse sistema passa pelo litoral, aumentando as nuvens e o risco de temporais no sul e no leste. Temperaturas altas, hein? A máxima hoje 34, na quarta 31, quinta 27 e sexta caindo para 24 graus no feriado. No feriado? 24 graus. Tá ok. Bom, eu quero registrar que ontem pela manhã a assessoria do prefeito reeleito Sebastião Almeida do PT havia confirmado a participação dele hoje aqui no programa Radar de Notícias, mas à tarde essa entrevista foi cancelada. A assessoria alegou que o prefeito terá agora pela manhã uma reunião em São Paulo, portanto vamos tentar reagendar a entrevista com o prefeito de Guarulhos reeleito Sebastião Almeida do PT. Ontem à tarde ele concedeu entrevista coletiva e deu base para essa manchete, né, que aliados terão maior espaço no governo. Eu gostaria de saber se serão mais os aliados de primeiro turno ou de segundo turno, Roberto. Provavelmente de primeiro turno, né? O PT sempre teve, quer dizer, nas últimas gestões, ele teve sempre a grande maioria do comando das secretarias e coordenadorias, né? Vale lembrar que tem muita gente de olho nessas secretarias, não porque querem ser o secretário, mas porque podem assumir a cadeira de vereadores, viu? Muitos vereadores suplentes estão de olho para assumir a vereança na plenitude. Bom, vamos aguardar essas composições políticas. Ontem eu lancei até uma ideia, volto a reafirmar. Acho que seria o grande momento para o secretariado do prefeito Almeida pedir demissão coletiva. Até depois dessa entrevista coletiva, eu acho que o prefeito ficaria mais à vontade, né? Seria uma maneira interessante de deixá-lo mais à vontade para reestruturar o seu primeiro escalão. Fica aí a dica. Depois de um comentário que o Pedro fez ontem, que eu vou fazer umas contas aqui, na verdade foi um terço da população que não optou nem pelo Carlos Roberto, nem pelo Almeida. Se você juntar a abstenção, é mais de um terço.
É mais de um terço que não optou por ninguém. Então, e os discursos do prefeito, do próprio ex-presidente Lula e de alguns aliados mostram que a última gestão de Sebastião Almeida não foi tão boa. O próprio Sebastião Almeida acabou dizendo ontem em coletiva que essa nova gestão tem que ser muito melhor do que a primeira. Vamos dizer agora, vamos avaliar, o que deu impacto negativo na administração do prefeito Almeida foi a mudança brusca no transporte coletivo. Na verdade foi essa. E aquela mudança, a implantação do bilhete único, o bilhete único todo mundo era a favor e é a favor, mas houve mudanças de itinerários, de rotas, implantação de baldeações, houve um impacto negativo tremendo, tão tremendo que o próprio secretário na época, o Evaldo Gonçalves, se mandou da cidade. Caiu. Ele pediu para sair, e largou, abandonou o barco. A verdade é essa. Por sorte, o prefeito Almeida conseguiu achar um substituto, né, que é o Atílio Pereira, que conseguiu, de certa maneira, né, consertar o pudim. O pudim havia desandado e, de repente... A maionese desandou. Ele colocou, né, pode ser a maionese, o pudim, ele colocou no eixo, né, um pouco o transporte coletivo. Foi o grande calcanhar de Aquiles dessa administração, tanto que o prefeito Almeida reconhece nas entrelinhas. Ele fala em mobilidade urbana, a prioridade. Então a questão é do transporte. Não só o transporte interno de Guarulhos, como hoje é uma grande carência, e aí entra o governo do Estado com a sua responsabilidade, ou irresponsabilidade, como queira, a falta de transporte ferroviário para Guarulhos. Né? Nós não temos metrô e não temos CPTM. A verdade é essa, nós somos uma cidade gigante, imensa, sem acesso à capital. Ou é por ônibus ou é por carro. Então, as estações de metrô de Guarulhos são do Tucuruvi e da Penha. Absurdo, mas do Tucuruvi. Aliás, o prefeito Almeida disse ontem em entrevista coletiva que pretende conversar com o governador para que seja estendido o metrô Tucuruvi até a Vila Galvão. O plano do governo do estado é trazer até aqui o Jardim Japão nas imediações da Dutra com Guarulhos. Sim. Então, olha, é inviável chegar pela Vila Galvão, isso já ficou bem demonstrado. A linha Norte-Sul está completamente saturada e se chegar mais alguma coisa próximo, ninguém consegue entrar ali no Tucuruvi. bem observado. Eu ainda defendo o seguinte, uma ideia que eu estava vendo há um pouco tempo atrás, eu acho que é muito mais viável pegar uma linha férrea da CPTM para a região dos Pimentas. Se você pegar ali pelo Itaim Paulista, por aquela região, sai muito mais barato e você consegue chegar até o São João e outros pontos da cidade, não vindo da linha Norte-Sul, mas sim pela região leste. É muito mais viável, na minha opinião, e muito mais barato. E mais viável que isso, e mais barato que isso, seria corredor de ônibus entre Guarulhos e São Paulo. Mas ninguém fala nisso. Ninguém pensa em implantar, por exemplo, um corredor de ônibus da rodoviária do Tietê até o aeroporto de Guarulhos. Muito mais barato. Muito mais barato, muito mais rápido, muito mais eficiente. Poderia ser um corredor de ônibus e táxis também. Sim. Né? Mas, infelizmente, me parece que não há interesse. Né? Cadê a Marginal Baquirivu, que na verdade era para se estender? Ficou parado ali no Taboão? Roberto, você me lembrou de um assunto. Falando em Marginal Baquirivu, me lembrei de Córrego, de Rio. Na avenida, rua, né, Claudino Barbosa, ali na região do Macedo. Claudino Barbosa. Nós temos um córrego ali atrás. Sim, temos. E, para minha surpresa, eu estava trafegando na Claudino Barbosa, sábado, e observei o lançamento de condomínios residenciais, mas praticamente colado ao córrego. Ao lado do córrego, novos condomínios residenciais na rua Claudino Barbosa. Estão ainda lá com stand de venda e tudo. E o córrego? E a distância mínima? Que é isso? Não, ninguém está observando isso. Fica aqui a pergunta no ar, que nós vamos encaminhar hoje a assessoria de imprensa da Prefeitura. Me chama a atenção. Rua Claudino Barbosa, no Macedo. Grandes empreendimentos residenciais surgindo ao lado do córrego. Então, alguma coisa está errada. O condomínio Alegria passa o Córrego dos Cavalos dentro do condomínio Alegria. Na Mãe dos Homens? Sim, na Nossa Senhora Mãe dos Homens. O Córrego dos Cavalos passa exatamente dentro do condomínio Alegria da Nossa Senhora dos Homens Pretos. Falando em Baquirivu, não sei se vocês leram ali num jornal semana passada, que o governo do estado teria a ideia de utilizar Baquirivu e Tietê como meio de transporte. Guarulhos a... É Veneza. Eu andei. Veneza eu andei. É só despoluir primeiro, né? Tá bom. Só foi para transporte de carga. Olha lá. 7 horas e 10 minutos. Participe. 2451-2121. 2459-2727. 4962-1166. 2 minutos e em seguida vamos falar sobre a presidência da Câmara.
Parece que já era, 2 minutos. É muito importante também na alimentação a gente ter a ingestão de fibras. Sempre lembrando que a fibras tem que vir acompanhado sempre de líquidos, porque senão você pode ter um problema. Em vez de melhorar a parte intestinal, você acaba ficando um pouco mais ressecada, principalmente as mulheres, por causa devido ao hormônio. A fibra tem um bom funcionamento do intestino, levando você a defecar um pouco mais vezes ao dia. Você tem aí uma preservação muito grande de inflamações, ou até infecções, ou até câncer mesmo de intestino. E você tem aí uma saciedade maior. Então, pessoas que estão procurando fazer uma dieta, ou até mesmo eliminar peso ou emagrecer, é importante você consumir alimentos mais ricos em fibras, porque ela dá essa questão de saciedade, melhora o funcionamento do intestino e você preserva muitos alimentos, deixando eles mais naturais, como nós devemos ingerir, em vez de retirar todo esse alimento que são necessários para o organismo, muito refinados, farinhas brancas em geral. O alimento integral ele tem muito mais benefícios ao organismo. Sete horas e 13 minutos, 7h13, Radar de Notícias ao vivo, Rádio Imprensa FM 102,5, transmissão simultânea pela TV Cantareira, canais 8 e 12 da NET TV em Guarulhos e pela internet tvcantareira.com.br. O vereador americano me mandou uma mensagem, eu até pedi para ele entrar em contato. Daqui a pouco, produção, coloca o vereador americano, ele quer falar sobre a questão do transporte. É interessante, porque o vereador americano foi um dos poucos que alertou que a reestruturação do transporte estaria errada, né? E ele teve espaço aqui, ele fala até que poucos setores da imprensa deram espaço para ele, a não ser o Radar de Notícias. E vejam só, o americano acabou marchando ao lado do prefeito Almeida, né? Sim. Ele no PHS fez campanha pelo prefeito Almeida, mas ele foi uma voz discordante e ainda é em relação ao transporte coletivo em Guarulhos, né? Quando você estava falando, estava me lembrando desse ponto. Na verdade, foram 2 projetos. E no primeiro projeto, era tão descabido que foi derrotado. O vereador americano, aliás, enfrentou toda uma turba, né? Um pessoal que estava obcecado pela aprovação do projeto e não estavam vendo nas entrelinhas. O vereador americano e vários vereadores da oposição lembraram que existiam discrepâncias. E havia um massacre da imprensa, da mídia impressa de Guarulhos. A mídia impressa de Guarulhos é um negócio complicado. Fez um massacre na época, né, uma lavagem cerebral na população, na classe política, em favor da reestruturação. Bilhete único, sim. Só que a reestruturação do jeito que foi feita foi absurda, tanto que o Evaldo se mandou, gente. A verdade é essa. Ele foi embora. Ele largou, abandonou o barco, deixou a deriva. Alguns órgãos de imprensa acabaram, inclusive, fazendo lista dos vereadores que votaram contra, né? Então, o vereador americano e outros vereadores da oposição, o vereador Geraldo Celestino, o vereador Romildo e tantos outros acabaram sofrendo grandemente, porque as pessoas acabam não analisando. Infelizmente, alguns colegas de profissão acabam levando muito mais pelo coração do que pela razão dos fatos. E há outros fatores, né? Falando nisso, eu quero elogiar a Folha Metropolitana nessas eleições, e eu tive uma modesta participação.
duas manchetes significativas da Folha Metropolitana. 2 semanas antes do primeiro turno, a Folha estampou a seguinte manchete: pesquisa indica segundo turno entre Almeida e Carlos Roberto. Foi na mosca a manchete. Acertou. Pesquisa do Instituto GQuest de Guarulhos. Foi o primeiro e único instituto de pesquisa a apontar segundo turno em Guarulhos. Primeiro e único. E no segundo turno, a Folha Metropolitana, em primeira mão, também fez a seguinte manchete: pesquisa indica a vitória do prefeito Almeida. Então, Verdade. não preciso dizer mais nada, né? Foram manchetes técnicas, sem tripudiar ninguém, tá certo? Então, foi um grande destaque, eu acredito, na mídia impressa para a Folha Metropolitana. Fala, Virgílio. Pedro, os metalúrgicos de Guarulhos preparam paralisações a partir desta quinta-feira, dia 1º, para pressionar as empresas que resistem em conceder um aumento de 8%. O índice de reajuste foi aprovado em Assembleia e na capital, em Mogi das Cruzes, a greve está organizada para a próxima segunda-feira, dia 5. Entre quinta e sexta-feira passadas, os atos promovidos pela entidade de Guarulhos mobilizaram mais de 2.000 trabalhadores. O sindicato e os trabalhadores vão aumentar a pressão, disse o presidente da entidade em Guarulhos, José Pereira dos Santos. Para o presidente do Sindicato de São Paulo e Mogi das Cruzes, Miguel Torres, o aumento reivindicado é o mínimo esperado pela categoria. Bom, Roberto Samuel, falando em metalúrgicos, me lembrei do PDT, que elegeu um vereador, o Heleno Metalúrgico. 2. Eu sei, primeiro o Heleno Metalúrgico, o outro professor Jesus, certo? Eu disse que os metalúrgicos elegeram um vereador. Tá certo? Agora, o que me chama a atenção, o primeiro suplente do PDT é o ex-vereador Abdo Maslum. O PDT já declarou que quer migrar para a base de sustentação do prefeito Almeida. Muito bem. O que está pegando é o seguinte: havia um comentário que o Heleno poderia assumir a Secretaria do Trabalho. Me parece que não. Nenhum dos dois vereadores querem assumir nenhum cargo. Agora, me parece que o PDT também não quer indicar o Abdo Maslum secretário. E aí estaria no páreo a própria Thelma Cardia, que foi vice do Carlos Roberto, que é sindicalista, ou então o Armando Matos, que é o presidente do PDT, Aí sim. poderia assumir a Secretaria do Trabalho. Talvez Agora, o sobrenome do Abdo possa ajudar ele a assumir alguma secretaria. vai ser difícil essa crise interna do PDT, hein? Vai ser difícil conciliar. Olha, o Abdo Maslum é muito bem visto por muitos setores dentro dos trabalhadores e não me causaria nenhuma estranheza se ele for realmente um secretário ou pelo menos que ele assuma uma coordenadoria. Bom, a produção me informa aqui, já estamos em contato, é isso, produção? Vereador Americano na linha. Bom dia, vereador Americano. Bom dia, Pedro. Bom dia, Samuel, Virgília, todos aí do radar. Pedro, tá me ouvindo bem, Pedro? Pedro? Pode continuar. Tá. Na realidade, Pedro, eu só estou ligando aí para a gente fazer uma observação com relação à questão do transporte, onde nós, na época, alertamos tanto o prefeito como a população e tentamos fazer com que a mídia impressa da cidade visse o grande problema que estaria causando. Como foi dito, o bilhete único realmente, ele vem, ele tem que ficar, tem que permanecer. Mas na época, nós alertamos que seria um grande transtorno para a população, que tinha suas linhas diretas, né? Tinha uma única linha, vinha direto, e depois teria que fazer essa baldeação, independentemente de ter terminais. Só quero fazer uma observação também, Samuel, quando nos foi dito aí, quando você comentou, que na primeira votação do primeiro projeto, toda a oposição votou contra, a maioria dos vereadores acabou votando contra. Houve um detalhe, e na segunda, somente eu e um outro vereador, nós lutamos contra. Na verdade, não mudou quase nada de um projeto para o outro. Foi apenas uma manobra por conta das gratuidades que a lei federal já garantiu. Foi uma grande desculpa para muitos vereadores mudarem de posição. Perdemos contato, produção? Acho que os vereadores devem estar no celular, né? Nessa ligação, vamos tentar restabelecer o contato. Mas é verdade, a questão do transporte foi o calcanhar de Aquiles desse primeiro mandato do prefeito Almeida.
conseguiu, de certa maneira, corrigir a rota, mas há necessidade de aprimoramentos ainda. Ele lembrou bem, porque na verdade o ponto de discussão naquele do primeiro para o segundo projeto foi realmente algumas gratuidades que os vereadores acabaram discutindo muito. Foi bem lembrado pelo vereador. Queriam acabar com tantas garantias, né? Exato. Algumas até federais, né? Aqui, o que é? Fábia, do Jardim Cristialice, é isso? Ele reclama de falta d'água na região do Jardim Cristialice há 3 dias. Atenção, sai. Bom, com esse calor aumenta o consumo, inevitavelmente. Em vários locais está faltando água. É o rodízio, né? O Rony, nosso ouvinte de carteirinha, reclama de 2 vazamentos de água. A perda de água hoje deve ser de 50%. Não, há muito tempo. Vazamentos de água, atenção, assessoria do SAI. Rua Lamartine Babo, altura do número 317, no Jardim Pinhal. E outro na Avenida Barber Green, número 897, no Jardim Santa Clara. Tem lugar que falta e lugar que vaza. Que sobra. Aliás, o Rony foi candidato a vereador novamente. Né? Foi. Ele é funcionário do SAI, não? Informalmente, né? Deveria. Informalmente ele faz um bom trabalho, informal não porque há vazamento. Deveria ser contratado. Vamos dar um rápido intervalo, produção. Aproveite e participe, 2451-2121, 2459-2727, 4962-1166. Dicas para o envelhecimento saudável. Se a gente fosse resumir, uma principal característica para se ter um envelhecimento saudável seria a atividade física. O exercício físico é fundamental para que se tenha uma saúde mesmo nas idades mais avançadas. Procure fazer pelo menos 3 vezes na semana, variando os exercícios, caminhada, atividades na água ou mesmo musculação. Procure ter um hobby, participar de grupos da terceira idade, relacionar-se bem com seus amigos e familiares. A alimentação é extremamente importante. Procure alimentos ricos em cálcio, alimentos naturais, sejam frutas, verduras e legumes. Isso é extremamente importante na questão do envelhecimento. Horas e 23 minutos, 7h23, Radar de Notícias, ao vivo, Rádio Imprensa FM 102,5 e TV Cantareira. Pois é, o prefeito Almeida disse ontem mais uma vez que ele discorda do governador. O governador quer trazer o metrô até a divisa de Guarulhos, até o limite de Guarulhos com São Paulo, ali na rodovia Presidente Dutra, né? Nas imediações, eu acho que é ali perto do Hospital Nipo Brasileiro, se eu não estiver enganado, né? Agora, o prefeito de Guarulhos defende. Fisicamente, o prefeito Almeida está correto. Ele defende a ligação do metrô da Vila Galvão até o Tucuruvi. Fisicamente está correto. O problema, o Roberto salientou bem, é que essa linha, é a Norte-Sul, já está saturada. Não aguenta mais passageiros. Como é que você vai estender, vai ter mais passageiros numa linha saturada? Então, muito complicado, hein? Difícil chegar ao metrô a Guarulhos. O metrô já deveria estar no aeroporto há muito tempo. E eu volto a dizer, seria muito mais fácil, viável, rápido, econômico, um corredor de ônibus e táxis do aeroporto de Guarulhos até a rodoviária do Tietê, que ali já haveria também, não só as viagens da rodoviária, mas também o metrô. Então,
Olha, o que me deixa mais triste é lembrar a todos que nós já tivemos trem. Tivemos trem, sim, inclusive vindo lá do Tucuruvi, na verdade do Jaçanã, vinha até a Cumbica. Foi um grande erro do Estado ter tirado. Não, foi um grande erro estratégico, né? Mas na época, Virgílio, ele foi retirado porque não havia pessoas suficientes para manter esse trabalho. Por isso que ele foi retirado. Mas foi um erro. Eu gostaria de saber o que aconteceu com essas propriedades da antiga linha férrea, né? Mas as informações do repórter Gabriel Espinosa, bom dia. Bom dia, Pedro Notaro, um bom dia especial aos nossos ouvintes e aos telespectadores do Radar de Notícias. Eu trago a vocês as informações a respeito da criminalidade no município de Guarulhos. Um homem morreu durante uma perseguição policial que terminou com capotamento aqui na cidade de Guarulhos ontem. Este homem, suspeito de ter roubado pelo menos 3 comércios na região, junto com outros 3 assaltantes, segundo a Polícia Militar. Estes 4 homens roubaram um supermercado, um depósito de materiais de construção e uma casa de rações. Durante a perseguição policial, os homens capotaram o veículo na estrada Albino Martelo. Um suspeito morreu, o outro foi detido e os demais fugiram por um matagal ali na região e estão sendo procurados até agora. No carro, Pedro, que é o mais impressionante, havia uma submetralhadora .45, além dos produtos furtados e uma quantia em dinheiro. A ocorrência foi registrada no 7º DP. Já no 1º DP, na região central da cidade, tivemos mais um caso de roubo a pedestre por indivíduos em uma moto. Também aqui no centro, mais um veículo foi roubado, soma agora as estatísticas de roubo a veículo na cidade de Guarulhos. Já na Avenida Brigadeiro Ferreira Lima, a Polícia Militar percebeu um carro em alta velocidade e teve que realizar uma abordagem, e nesta abordagem constatou que o condutor estava embriagado. Olha, Pedro, em plena segunda-feira. Gabriel Espinosa para o Radar de Notícias. Ok, Gabriel Espinosa, obrigado pela participação. Voltamos aqui no estúdio. Vale observar também que nós tivemos um atentado à bala, né? Tiros numa guarnição, numa sede da GCM de Guarulhos, ali na Praça 4 Centenário. E eu vejo aqui, viu, Roberto? O Diário de Guarulhos destaca que os policiais militares de Guarulhos estão em estado de atenção. Sim. Orientação do comando da Polícia Militar em Guarulhos, até porque tivemos alguns ataques a policiais militares em Guarulhos, e os policiais militares estão sendo orientados em Guarulhos a tomarem cuidado ao sair e ao retornar de suas residências, e também a questão da hora de se locomover para o local de trabalho. Essa noite me parece, eu estava tentando levantar essa informação, Pedro, essa noite houve também pegaram um ônibus e tocaram fogo nesse ônibus essa madrugada. Pois é. Né? Inclusive 2 carros que estavam próximos a esse ônibus acabaram também pegando fogo devido ao calor excessivo. Bom, então a guerra continua. Vamos tentar obter essa informação. Só eu falei de presença da Câmara. Ontem 2 boas fontes me confirmaram a mesma informação, ou informem como queiram, de que o presidente da Câmara, Eduardo Soutor, do PSD, já teria obtido 22 votos, o dele mais 21, né? 22 votos dos 34 possíveis. Me parece que estão de fora somente, Roberto, 9 vereadores do PT, né? Os 2 do PT do B, o Lamé e a Vera Souza, e o vereador André Soares do DEM. Até o João Dácio? Até o João Dácio. Eu perguntei, fiz a mesma pergunta. Nossa! Eu fiz a mesma pergunta, Roberto. O João Dácio foi. Pelo menos está sendo contabilizado já no grupo do Soutor. E será que ele contabilizou já o João Dácio? Como Pois um aliado? Até tu? Até tu, João. E estranhamente ou não, eu não consegui ontem falar com vereadores do PT, não sei porquê, né? Fala, Virgílio. Pedro, o Sindicato dos Químicos de Guarulhos, de região, Sindiquímicos, esteve discutindo na quarta-feira a pauta de reivindicação da categoria na segunda rodada de negociação da campanha salarial. O Antônio Silvan disse: estamos mobilizados e em defesa dos direitos econômicos e sociais dos trabalhadores, pois assim podemos contribuir diretamente com o desenvolvimento do país, afirmou o presidente do Sindicato dos Químicos, Antônio Silvan. Silvan, que também é presidente do PCdoB. O PCdoB só elegeu um vereador, né? Eduardo Barreto, que deve estar aqui no nosso programa semana que vem. Ele é professor também? Não. Não? Então a informação que é ex-PM. Então, eu tinha informação que é ex-policial militar. O Valdir Carleto, jornalista, escreveu que ele seria professor lá no Jardim Fortaleza. Eu desconheço a informação também. Pedro, como nós já havíamos dito aqui ontem, né, já o Rodrigo inclusive fotografou, né,
O projeto de obras da Prefeitura de Guarulhos para a construção de um piscinão ali no bairro da Vila Galvão, com o objetivo de acabar com as enchentes da região, está prejudicando moradores e comerciantes. Bom, a previsão, Pedro, é que essa obra termine em 10 meses. Olha, é Otimista, hein? muito otimista, hein? É estimado em cerca de 22 milhões de reais. A obra conta com recursos do Orçamento Geral da União. Olha, muito otimista. Quanto tempo já começou essa obra? 2 anos? Não, há pouco tempo, Roberto. Há pouco tempo começou essa obra. Na verdade, acho que começou nesse ano ainda. Não, mas ela foi tipo uma festa não, e tal. não. Começou nesse ano, com certeza. Agora, é uma obra muito importante, muito necessária. Esse piscinão está sendo construído ali nas imediações do Colégio Romero Rubens de Sá. Exato. Agora, aquela região sofre há muitos anos com enchentes ali no Lago Vila Galvão e principalmente ali na Francisco Conde, conhecida como a 20 metros. Agora, a obra em si, de certa maneira, agravou a questão da enchente, porque é mais lama, mais barro, mais entulho. Agora, a obra, tomara que seja finalizada em 10 meses. Eu duvido, particularmente eu duvido, mas... Pedro, eu vi algumas fotos de enchentes ali, impressionante. Em alguns pontos a água chegou a 2 metros em algumas vezes, Pedro. Bom, é engraçado porque é difícil você achar fotos. Se você olhar no meu Facebook, você vai ver, tem um carro naufragando, literalmente, um Fiat Uno. Alguns carros são tragados pela água, então o volume de água é impressionante. Aquela região vira um rio, vira uma piscina enorme realmente. Impressiona. Muita gente não tem ideia da dimensão do estrago que uma chuva pode causar. Agora, infelizmente, nós vamos ter mais casos até, principalmente agora que vamos entrar no período de chuva, principalmente no mês de novembro, né? Tá certo? Roberto, eu procurei notícia aqui do ataque a policiais. Por enquanto, no Google, nenhuma informação, tá certo? Fala, Virgílio. Pedro, uma informação para os nossos ouvintes que utilizam a Ayrton Senna. A concessionária Ecopistas, responsável pela administração da Ayrton Senna, informou que haverá interdições de faixas entre Itaquaquecetuba e Guararema até a próxima quinta-feira, dia 1º, para obras de manutenção. Até amanhã, no sentido interior, das 8 às 17 horas, ficarão indisponíveis as faixas 1 e 2 e o acostamento entre os quilômetros 35 e 60 de Itaquá até Guararema. Até quinta-feira, das 22 às 5, as mesmas faixas não poderão ser utilizadas no quilômetro 11 a 60, entre São Paulo e Guararema. No mesmo trecho e período, porém, das 21 às 5, será interrompido o tráfego nas faixas 3 e 4. Pois é, voltando a falar sobre a política de Guarulhos, Carlos Roberto, segundo interlocutores tucanos, poderá assumir como deputado federal em janeiro de 2013, até porque o governador Alckmin estaria pensando em, de certa maneira, reestruturar sua base de apoio, porque em 2014, eleições para o governo do Estado, Alckmin, o PSDB, perdeu várias cidades importantes, né, no estado de São Paulo. Então se fala, agora ao mesmo tempo, viu, Roberto, me parece que o Carlos Roberto tem sido aconselhado a trocar de partido. E alguns partidos estão em evidência, né, como o PSB, o PSD também, do Kassab, e também o PMDB, e o PMDB de Guarulhos, que está à deriva. Então, talvez seria muito mais fácil o PMDB, pois é, o PSB está na mão de Ronaldo Santos, ex-vereador e primeiro suplente. Pois é, mas aí quem decide é o estadual e o nacional, né? É, bem lembrado, de repente, vem de cima para baixo, que não é nada incomum no Brasil, né? E ele possa mudar. Não acredito, não. Eu não duvido. Eu também não acredito em muita coisa e... Pelo que há... Que elas existem. Ivanildo, de Cidade Soberana, solicita o asfalto na rua Antonina, Cerro Azul e Rio Negro. Os contratos já foram assinados há uns 7 meses, é isso? É plano comunitário, será? Vamos tentar obter mais informações, Ivanildo. E José, devido a uma obra irregular executada em um córrego na Vila Flórida, as residências estão com problemas de esgoto. Está havendo retorno do esgoto nas residências das ruas. José Vila Barros. Você não falou o nome da rua, né, José? Nem a produção perguntou. Então, vamos lá, produção. Entre em contato com o José, da Vila Barros, questionando quais são as ruas ali na Vila Flórida. Eu volto a falar sobre aquele condomínio residencial que eu vejo em construção na rua Claudino Barbosa, bem ao lado do córrego, hein? Impressionante. Tanta discussão, não, Roberto, em Brasília, do Código Florestal, da distância de 30 metros? 30 metros.
30 metros dos córregos. Vale lembrar que ali naquele grande shopping da Vila Barros, um dos grandes problemas é que não foi respeitado os 30 metros. Mas na época não era 30 metros, né? Então, a discussão era justamente essa, se valeria a lei antiga ou a nova. Mas agora vale a nova. Será que vale? Lógico que vale. Sim, Com certeza. Né? Mas estão construindo esse Pois prédio aí. Não, estão lançando ainda, dá tempo. Córrego dá tempo. Córrego que dá tempo. Córrego que dá tempo, boa. Fala, Virgílio. Pedro, a Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, publicou novo aviso de licitação para a construção do seu prédio principal no campus de Guarulhos, localizado no bairro dos Pimentas. É a 4ª tentativa da instituição de construir o prédio. E para atrair interessados pela obra, a Unifesp mudou as regras de licitação e informou que a LDI, lucro e despesas indiretas, foi reajustado em 27,13%, baseado no porte da obra e nas dificuldades de execução. Também foram revistas e alteradas algumas exigências de comprovação de qualificação técnica, bem como o valor total da obra, que ficou orçado em R$ 58.160.114. Vamos traduzir. O Ministério Federal, o Ministério da Educação, deu um presente grego para a Prefeitura de Guarulhos. Uma faculdade federal em Guarulhos, né? Mas sem estrutura, sabe? E aí coube a Prefeitura tentar, de certa maneira, viabilizar. Quebrar o galho. Exatamente. Aí deu no que deu, gente. Já tivemos manifestações, tivemos até agressões lá, tivemos de tudo. Tivemos de tudo ali, porque uma boa ideia mal executada. Mal executada essa ideia de uma Universidade Federal em Guarulhos, que carece de estrutura física, tá certo? Me parece que parece que houve mais interesse político do que educacional. Então, deu no que deu. E não foi só em Guarulhos, né? Em outras cidades também. Estou me atendo a Guarulhos, mas realmente... Olha, para quem não sabe, a Unifesp, Pedro, na verdade, a linha dela é medicina. E eles pegaram a linha aqui de Guarulhos, totalmente fora do conhecimento dela, de letras, humanas, pedagogia. Freud explica. Não sei quem explica. Porque, inclusive, Pedro, é até uma grife, viu, em termos de ensino de medicina. E vieram para Guarulhos, não deram a mínima infraestrutura, está lá jogada ao Deus dará. Inclusive com muitos protestos de professores e alunos. Aliás, para minha surpresa, outro dia, tanto se fala na Câmara Municipal, né, Roberto? Já assistimos vários debates, discussões sobre a falta de faculdades de medicina, que falta uma faculdade de medicina em Guarulhos. E outro dia, atento a uma reportagem do Jornal da Band, eu vi lá que o Brasil é o país que tem mais faculdades de medicina no mundo. Não sabia? Pois é, me fiquei surpreso também. O Brasil, e fora os que estudam na Argentina, em Cuba e na Bolívia, é muito comum isso. Bolívia, Argentina, Cuba e outros países. Então, o Brasil tem muitas escolas de medicina. E agora, de certa maneira, estão implantando, que nem o exame da Ordem dos Advogados, estão implantando um exame que não reprova, mas avalia. Interessante. Os estudantes que saem das faculdades de medicina, e muitos deixam muito a desejar. É um perigo. É o que é preocupante, muito preocupante. Pedro, falando ainda sobre Guarulhos, né, o prefeito Almeida, reeleito aqui na cidade de Guarulhos, admitiu ontem no Paço Municipal que a cidade não possui uma área de 1 milhão de metros quadrados para a instalação de uma montadora chinesa de veículos. Bom, a empresa visitou aqui a cidade em 18 de setembro para discutir a instalação da fábrica. Ainda bem, né? Porque eu vou dizer a verdade, se Guarulhos tivesse 1 milhão de metros quadrados de área pública, não seria para uma fábrica chinesa, seria para habitação. Nós temos problemas sérios na área de habitação, não é para uma fábrica chinesa. Essas fábricas têm que ir para bem mais longe. Na Grande São Paulo, em Guarulhos, na Grande São Paulo ninguém vai ter essa área disponível. E essas montadoras, viu, Roberto, não querem só a área, não. Não. Querem isenção de impostos, querem um monte de benefícios. Eles querem ficar ricos. Olha, mas o que eu lamento é que quando veio na época, que houve uma grande... Foi colocado como... Estava tudo certo para vir. Eu me lembro que tinha muita euforia. Eu senti euforia. Eu não gostei muito da ideia desde o princípio. Como o Pedro falou, 1 milhão de metros quadrados. Ó, nós temos outras prioridades em Guarulhos. Muito maiores. Fala, Virgílio. Made in China. Dois destaques. Made in China, feito da China. Tá bom. Negócio da China. É um negócio da China. Duas informações sobre o futebol da cidade de Guarulhos. Uma sobre o Flamengo, que enfrentou o Santos no CT Rei Pelé e foi derrotado por 4-1 no sábado
em jogo válido pelas oitavas de final do Campeonato Paulista Sub-20. E outra é sobre os Jogos de Bauru, né, os Jogos Abertos. Faltando 15 dias para a estreia do futebol de Guarulhos nos Jogos Abertos de Bauru, o técnico Olavo da Silveira intensifica os treinamentos da equipe. Guarulhos estreia no dia 14 de novembro contra Sorocaba, às 8h30 da manhã, no estádio Alfredo Castilho, no Noroeste. De acordo com o treinador, o time já tem experiência em competições rápidas como essa. Competições rápidas. Entra, faz 2 jogos, sai, né? Bom. Não, Jogos Abertos. Roberto, voltando a falar sobre a fábrica chinesa, seria um negócio da China para os chineses, né? Com certeza. Para os guarulhenses não seria um negócio da China. Não, aliás, na China estão dizendo muito isso. Olha, é um negócio do Brasil isso aqui, hein? Vamos para lá que... Negócio de Guarulhos. Bom, vamos lá, 7h40, participe, 2451-2121, 2459-2727, 4962-1166, 2 minutos e voltaremos. Dicas para o envelhecimento saudável. Se a gente fosse resumir, uma principal característica para se ter um envelhecimento saudável seria a atividade física. O exercício físico é fundamental para que se tenha uma saúde mesmo nas idades mais avançadas. Procure fazer pelo menos 3 vezes na semana, variando os exercícios, caminhada, atividades na água ou mesmo musculação. Procure ter um hobby, participar de grupos da terceira idade, relacionar-se bem com seus amigos e familiares. A alimentação é extremamente importante, procure alimentos ricos em cálcio, alimentos naturais, sejam frutas, verduras e legumes. Isso é extremamente importante na questão do envelhecimento. Requebra bumbum, nome, nome, nome. Ai, requebra bumbum, nome, nome, nome. Ai, requebra bum, e nome, nome, nome. Ai, requebra bumbum, nome, nome, nome. Ai, requebra bum. Dessa vez eu quero ver você mexer. Quero ver. Requebra bumbum, nome, nome, nome. Requebra bumbum, nome, nome, nome. Ai, requebra bum, e nome, nome, nome. Ai, requebra bumbum, nome, nome, nome. Requebra bumbum. Sete horas e 42 minutos, 7h42, Radar de Notícias ao vivo, Rádio Imprensa FM 102,5, TV Cantareira. Participe! 2451-2121, 2459-2727, 4962-1166. O vereador americano ligou novamente, realmente confirmou que estava no celular, em trânsito, e realmente ele vem aqui, virá aqui no estúdio pessoalmente. Tá ok. Dr. Marcos, my friend. Dr. Marcos, your friend, Virgílio. Our friend. Your friend. Se vai haver debate entre os candidatos a presidente da OAB Guarulhos. Olha, da nossa parte, sim. Né? Da nossa parte, sim. Primeiro eu vou fazer uma série de entrevistas. São 3 candidatos, né? Por enquanto. Doutor Cantagalo. Não, já, as inscrições já foram. Já foram? Já. Doutor Cantagalo, doutor Calil e doutor Fábio de Souza. Nós vamos fazer uma série de entrevistas com os 3 candidatos e depois tentar agendar um debate entre os 3 candidatos. O doutor Éder não vai? Não, o doutor Éder, ele fez uma composição com o doutor Fábio Souza. Não está sabendo? Não. Você é o último a saber, então. Na rua, o que é isso aqui? As ruas que estão com problema de esgoto na Vila Flórida. Vamos lá, atenção, sai. Rua Armanda Mauro com a rua João de Souza, tá certo? Na Vila Flórida, moradores reclamam de retorno de esgoto. Falei do americano, falei do My Friend, então vamos lá. Fala, Roberto.
Bom, olha, menos de 10% do Portugal, Jardim Portugal, aceita uma negociação moradia proposta pelo governo. Aproximadamente 1.000 famílias, Pedro, moradoras do Jardim Novo Portugal devem deixar o bairro em 90 dias. 90? Em função da ampliação do aeroporto internacional. 90 dias, difícil, hein? Foram 15 anos de expectativa pela desapropriação. Desde o último dia 15, a Central de Conciliação de Guarulhos promove um mutirão de conciliação com 348 processos, envolvendo as 1.000 famílias. Jardim Novo Portugal era um bairro irregular ou não? Era uma ocupação? Olha, uma boa pergunta, viu? Eu acredito que não, né? Bom, tanto se falou do Jardim Novo Portugal, vai desapropriar, não vai desapropriar, vai desapropriar, e agora vai desapropriar. Bom, o empreendimento para pessoas com faixa salarial de 0 a 3 salários mínimos em fase de conclusão na cidade é o Esplanada, localizado no bairro Bom Sucesso. Segundo a Caixa Econômica, as 72 famílias irão para o local, que deve ficar pronto até o final do mês de dezembro. Isso, olha, é uma situação realmente preocupante a do Jardim Novo Portugal, viu? Eu não sei como é que vai ser feita essa transição, essa desocupação dessa área, não sei. Olha, Pedro, eu tenho acompanhado algumas famílias e o que eu sinto é o seguinte, as pessoas não têm o costume de se adaptar num apartamento com uma pessoa que viveu a vida toda numa casa é muito difícil, sabe? Muito difícil. E a questão de pagar condomínio é um negócio meio cultural. Se você não tem esse costume, você não sente necessidade de pagar. Ainda mais quando você está acostumado com o gato, né? Mas não, esse aqui não é bem um caso. As pessoas aqui estão num... Mas há muitos gatos. Há muito. Né? Na água e na luz, né? Pedro, falando em gato, em água e luz, né? Eu peguei um caso curioso, eu estou inclusive investigando. Existe um condomínio ali na região do Marcos Freire. Veja só. O hidrômetro. Hidrômetro. Existe um central, existem as divisões. Só que dentro do condomínio existem gatos. E veja só, o SAAI acaba cobrando do coletivo, dividindo entre todos, essa diferença. Mas é lógico. Só que ninguém tem coragem de indicar, olha, tal pessoa está fazendo isso. Ou seja, todo mundo acaba pagando pelo gato do outro. É um problema da comunidade. Diz que 181, faça uma denúncia. É furto. Sim, mas furto. Aí compete a polícia investigar, né? Fala, Virgílio. Olha, cuidado com táxis clandestinos na cidade. O número de pessoas que oferecem serviços clandestinos é irregular de transporte de passageiros está aumentando em Guarulhos. A informação é do presidente do Sindicato dos Taxistas Autônomos de Guarulhos, Robson Jesus Xavier. Ele explicou que os táxis atuam especialmente no centro da cidade, com a conivência de hotéis e supermercados, hein? E justamente a dificuldade em identificar os carros clandestinos faz com que fique difícil flagrar a prática ilegal, segundo o presidente do sindicato. Aliás, o setor de táxis urbanos, vamos chamá-los assim, de Guarulhos, precisa de uma reestruturação também. Secretário Atílio Pereira, nós precisamos de uma cor padrão, precisamos de uma identificação. Não é? Guarulhos não pode ficar mais como uma cidadezinha de interior. Não. Nós somos a segunda cidade maior do estado de São Paulo. Há necessidade de padronizar, como São Paulo, como Rio de Janeiro. Nós precisamos padronizar os táxis urbanos de Guarulhos e identificá-los corretamente. Aqui é muito difícil você saber quando um táxi é geladeiro ou não. Se é táxi realmente, nós temos táxi de tudo que é cor, ano e modelo. Tem que ter uma idade também, tem que ter um padrão. Tem que ser 4 portas, tem que ter ar-condicionado. Sim. Por que não? Já passou do momento, né? Eu me lembro que há um tempo atrás houve muita discussão, inclusive até com o próprio vereador americano, ele trouxe essa questão aqui, de hotéis que acabam pegando esses carros, eles ficam na porta do hotel. Parece que havia um acordo entre alguns motoristas. Toda a cidade. Mas aí, Rio de Janeiro também é assim, você pede um táxi, nós temos um táxi especial, você vai ver um cidadão, geralmente sabe quem é? Um policial militar. Não sabia? Na hora do bico. Geralmente. No Rio de Janeiro é comum, você pede um táxi na recepção do hotel, vem um carro que não é táxi, e é um policial, o cara vem de terno, gravata, é transporte executivo. Nossa, e com segurança particular. Geralmente o cara está armado porque é um PM fazendo bico. Apesar que hoje em dia, antigamente era um sinônimo de segurança, hoje em dia não sei não, hein? Não, é um perigo. Eu não sei se eu quero um policial perto assim, a paisana não. Bom, a Laíde da Vila Santo Antônio, na rua Antônio Gomes, também apresenta um empreendimento denominado Alegria, com obra em cima do córrego que havia no local uma nascente.
Vila Santo Antônio. Onde fica essa região? Alegria. O Alegria. O Alegria. Ah, o Alegria. O Alegria que virou tristeza, né? Isso era Mãe dos Homens. É Mãe dos Homens. Mãe dos homens, né? Nossa, acabei de falar. É. Vila Santo Antônio ali? Ali tem a igreja de Santo Antônio, né? Não sei onde. É um pouco mais para cima, a igreja de Santo Então, Antônio. Mas não é Vila Santo Bom. Antônio, é Gupuva, né? Atenção, Prefeitura, secretário Álvaro Garruzzi, se o senhor não pediu demissão ainda, para deixar o prefeito à vontade, mande fiscalizar a rua Claudino Barbosa, mande fiscalizar os condomínios que estão próximos a córregos em Guarulhos. Aliás, eu volto a defender a ideia, viu? Secretários, peçam demissão, deixem o prefeito Almeida à vontade. O próprio prefeito falou ontem que precisa reestruturar a prefeitura. Vamos deixar o prefeito à vontade, gente. Alguém vai ter esse cavalheirismo, Pedro? Aliás, não só o secretário, né? Acho que todos os comissionados da Prefeitura de Guarulhos, não seria um gesto de grandeza? Grande demais o Grande seu demais? pedido. O seu pedido é grande É demais. muita grandeza? É grandeza demais. Eu acho que você não... É uma grandeza imensurável. Imensurável. Vamos pedir daqui a pouco eu vou pedir para a gente fazer pedido de demissão coletiva aqui do Radar. Não, aqui não. Então, produção, me dá 30 segundos para mim. Radar de notícias. Dicas para o envelhecimento saudável. Se a gente fosse resumir, uma principal característica para se ter um envelhecimento saudável seria a atividade física. O exercício físico é fundamental para que se tenha uma saúde mesmo nas idades mais avançadas. Procure fazer pelo menos 3 vezes na semana, variando os exercícios, caminhada, atividades na água ou mesmo musculação. Procure ter um hobby, participar de grupos da terceira idade, relacionar-se bem com seus amigos e familiares. A alimentação é extremamente importante. Procure alimentos ricos em cálcio, alimentos naturais, sejam frutas, verduras e legumes. Isso é extremamente importante na questão do envelhecimento. O Brasil é o 4º maior emissor de gases do efeito estufa do mundo. 75% dessas emissões vêm do desmatamento. Nos últimos 5 anos, a Amazônia perdeu 4,5 campos de futebol por minuto. São milhões de toneladas de gases de efeito estufa aquecendo o planeta. Enquanto isso, produtos oriundos do desmatamento ilegal da Amazônia são consumidos. As queimadas são o principal instrumento para transformar a floresta em pastagem. Todo esse processo contribui para o aquecimento global. (54, 7 horas e 54 minutos). A Lourdes, do Jardim São Paulo, ligou para cá, reclama de buraco na rua São Geraldo, em frente ao número 6. Em janeiro de 2012, o SAI executou uma obra no local e hoje está afundando. Atenção, assessoria de imprensa do SAI, Miriam Nunes, assessoria do SAI funciona. Rua Geraldo, altura do número 6, ali no Jardim São Paulo. Tá ok. Algum destaque, Virgílio? Sim, o Roberto falou sobre a abstenção, né, na cidade de Guarulhos. Em São Paulo, a abstenção foi recorde. No segundo turno em São Paulo, chegou a 19,99%. Foi a mais alta desde 1992. Né? 1.700.000 pessoas deixaram de votar. Aquele domingão de sol, ali quem mora nas imediações da Imigrantes, da Anchieta, desce mesmo. Acabou. O bairro com maior abstenção foi Bela Vista, 28,49%. Falei. No centro Serra teve votação maior que Haddad.
O bairro com menor abstenção foi Perus, na Zona Norte, 16,23%, onde o petista foi o vencedor. Eu me pergunto também se já não estaria na hora de outro recadastramento de eleitores. Aliás, para minha surpresa, no sábado, viu, Roberto? Guarulhos foi sorteada para ter urnas eletrônicas vistoriadas. Guarulhos, Guarujá. Eu gostaria de saber se alguém acompanhou essa perícia, essa vistoria, né? Tá certo? Eu gostaria de um outro tipo de urna eletrônica, um pouco mais analógica e não tão virtual. Um pouquinho mais física também. Um pouco mais física, né? Eu acho que deveria ter algum tipo de comprovação de papel. Eu ainda estou nesse tempo. Vamos tentar apurar se houve o que houve. Me parece que havia um representante da OAB de Guarulhos nessa questão. Bom, agora, Roberto, vamos falar ainda no final do programa sobre política. Fica evidente agora que o PT, agora principalmente em 2016, o prefeito Almeida não poderá ser candidato à reeleição. Então já estamos vendo 3 grupos aí, já pensando só naquilo, né, em 2016. Só naquilo. Nós temos o deputado estadual Alencar Santana, esse é o grupo do ex-prefeito Eloy Pietá, e o grupo do professor Moacir, que foi reeleito vereador e secretário de Educação, bem provavelmente deve voltar para a Secretaria de Educação, né? Aí eu me pergunto o que vai ser da Ineide Lima, a vereadora, que foi vice do Pietá, foi secretária de Educação. Coitada. Quero ver o que vai ser de muita gente aí, de muitas pessoas ligadas a determinados grupos políticos dentro do PT. A próxima convenção do PT, a próxima vírgula, em 2016, deverá ser muito intensa, hein? A disputa interna dentro do PT, interna melhor, dentro é ótimo, né? A disputa interna do PT vai ser muito forte. Eu até imagino, não sei o número de filiados hoje ao Partido dos Trabalhadores em Guarulhos, mas deverá crescer sensivelmente. Mesmo porque são eles que acabam votando nesse ponto ou naquele ponto. Mas eu acho que é o seguinte, a disputa para deputados já vai mostrar uma tendência, hein? Dizem que o PT terá 4 candidatos, 2 a federais e 2 a estaduais, né? Vamos torcer para que Guarulhos nas próximas eleições consiga um número maior de deputados, né? Já que faz tempo que a gente não tem 4 deputados. O interessante é que nós temos eleitores para isso, o eleitorado permite eleger 4 deputados ou até mais. O problema é que vem os candidatos de fora, pela televisão, e acabam levando os votos dos guarulhenses. E pior que tem gente de Guarulhos que traz gente de fora e depois some. Olha, só os votos de Guarulhos daria para eleger sossegadamente, de forma até brilhante, 2 estaduais e 2 federais. Ou até mais, viu? Ou até mais, se você depender do partido. 7h57, No destaque final, um abraço ao Carlos Arnone. É verdade. Carlos Arnone está se recuperando no Hospital Unimed, Guarulhos. Agradecemos a atenção da direção da Unimed. Está nos assistindo? Já está nos assistindo na TV, mas está se recuperando, vai passar por um período de repouso, né? Vai passar por fisioterapia, mas há de se recuperar, se Deus quiser. Ok? Obrigado pela audiência. Ponto final da decisão de hoje. Tenham todos um bom dia. Até amanhã, a partir das 7 horas da manhã, se Deus quiser, pela Rádio Imprensa FM 102,5 e TV Cantareira. Até amanhã. Radar de notícia. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de notícias. Apresentação Pedro Notaro e Carlos Arnone. Radar de notícias. Filie-se ao Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Guarulhos. Eu sou Edmilson Girão, convido a todos vocês a ser sócio do Sindicato Trabalhador da Construção Civil. A gente tem bastante benefício. Nós temos colônia de férias praticamente no Brasil todo, todas as praias do litoral, sul, norte. Tem convênio médico, convênio com faculdade, quase toda a faculdade de Guarulhos. Se tem problema na justiça, nós temos advogado. Nós temos médico de trabalho aqui à disposição para vocês, médico oculista, convênio médico para a família toda. Chegar aqui não é 30 dias para você ir. Chegou aqui, já pode pegar a guia e passar no médico. Tudo que o trabalhador precisa, que o Sindicato da Construção está à disposição do trabalhador. Ligue 2409-5854. 2409-5854. Com uma infraestrutura
estrutura projetada para atender seus filhos, o Colégio Carbonel está localizado no Anel Viário, na Vila Augusta. Oferecendo desde a educação infantil ao ensino médio, conta com uma equipe de professores capacitados para promover o ensino com excelência e inovação. O Colégio Carbonel prepara seus alunos para a vida, valorizando o conhecimento, o respeito ao indivíduo e a responsabilidade social. O uso da tecnologia em apoio às atividades e o sistema de ensino Etapa conferem ao Colégio Carbonel tradição e qualidade na formação de seus filhos. Matrículas abertas. O Colégio Carbonel aguarda a sua visita. Abasteça seu automóvel com toda a segurança e qualidade que o Autosserviços Vila Fátima oferece para você. Profissionais capacitados, combustível garantido e certificado pela Petrobras. Lavagem, lubrificação e super troca de óleo. Autosserviços Vila Fátima, Avenida Otávio Braga de Mesquita, 1005, na Vila Fátima. Telefone 2405-7880. Autosserviços Vila Fátima. A partir de agora você verá o que está acontecendo pela TV IPAG na Igreja Presbiteriana Avivada de Guarulhos. Mensagem poderosa sobre Débora. A proclamação